Muito boa tarde, caros ouvintes da Vibe Mundial. Vamos dar início ao Alta Conexão. O nosso tema de hoje é crise moral. Eu acredito que no momento presente estamos passando por um processo de uma crise de valores. Os valores, os interesses, os desejos, as vontades, muitas vezes podem prejudicar a sua estrutura, prejudicar aquilo que você é, prejudicar os outros, quando esses valores não respeitam a vida do outro, quando você, de alguma forma, cria algum tipo de conflito por meio de algumas posturas de comportamento e atitude que podem, de fato, perturbar a relação com os outros. No momento presente, essa questão dessa crise moral e de valores faz com que a gente perceba, inclusive na própria televisão, nas redes sociais, o quanto a mediocridade e as coisas banais e essa situação decorrente e constante de privilegiar sempre o que é mal, e o mal sempre vencendo o bem, e lá talvez, quem sabe, o bem vença também um pouquinho o mal, presente aí nas novelas. A gente vê as pessoas sendo influenciadas por meio de músicas também, né? Está aí presente nas músicas sertanejas, né? Quanto você já ouviu a letra das músicas sertanejas? A letra, normalmente, ela cria umas referências e influências bem negativas, porque fala de traição, fala de tirar vantagem de situação, ou seja, existe uma crise moral em algumas músicas, existe uma crise moral em alguns programas de televisão, novela, filmes, existe também na vida social, né? Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas combinando coisas e depois nem respeitam isso. Marcam com você o encontro e pura e simplesmente não aparecem, ou criam umas justificativas de última hora, né, deixando você ali a ver navios, ou seja, você está todo preparado para um acontecimento e a pessoa da última hora pura e simplesmente cai fora e não te trata com o devido respeito. Essa questão de respeito, educação, ética, né, faz parte também da espiritualidade, né? Então, respeitar o outro. Outra coisa que eu percebo muito é a mentira. As pessoas mentem com uma facilidade que é impressionante, elas enganam, elas traem, não são leais. E aí, para quem é uma pessoa do bem, mas não tem muito conhecimento e por conta dessa ausência de conhecimento pode criar vulnerabilidade. Então aí nós vemos aí um bem muito esperto e nós vemos muitas pessoas do bem servindo de chacota, sendo bobo na mão ou na presença dessas pessoas do mal e esperta, que ficam sempre tentando tirar vantagem das situações, da sua ingenuidade ou das suas fraquezas e desejos. E a gente vê também isso nas próprias religiões, né? Onde normalmente as pessoas são aliciadas a acreditar que a religião ou Deus vai resolver tudo que ela precisa, né? Então, faz-me muita confusão, né, eu ver as pessoas banalizando a própria espiritualidade, porque as pessoas vão para a missa, vão para a religião, conversam com Deus, fazem promessas, fazem pedidos, sempre para resolver só problemas. É como se a espiritualidade ela só servisse para resolver os seus problemas. Para arranjar um homem que você não tem, a mulher que você não tem, o dinheiro que você precisa, saldar a sua dívida, entre várias outras coisas, né, Jean? Meu Deus, a banalidade, a mediocridade, a falta de valores, a falta de moral, a falta de ética, de educação e de respeito, de princípios, parece que está tomando uma proporção tão grande que está enfeiando a humanidade.
A humanidade está ficando pesada, né? Aí vem uma pandemia, para quem sabe, as pessoas param para dar uma refletida melhor sobre amor, sobre autopreservação, né? Sobre humanidade, sobre cuidados, sobre zelos, né? Sobre outros valores. Mas mesmo assim parece que a maioria está querendo voltar para as boas festas, né? Para se embriagar, para se drogar, para tentar fazer fugir da realidade, porque muitas vezes a realidade não está assim tão boa. Então precisam de alguma coisa que faça essa cabeça bloquear ou esquecer daquilo que são as suas satisfações, né? E tristezas. Lembre-se, você é uma força de realização e tudo aquilo que você desperta no seu interior vai reverberar e vai atrair, vai condicionar, vai limitar, como também pode expandir, pode dar prosperidade, pode dar alegria, felicidade, mas também pode dar muita tristeza. Você é responsável pelo cenário que você faz. Né? E muitas vezes, né, existe aquela tendência de que, né, como antigamente, né, qualquer pessoa que agia por mal ou agia de forma errada, né, alguma ação ilícita, tinha aquela questão, né, das religiões dizerem: cuidado com a ira de Deus, Deus vai te castigar. Né? Então as pessoas acabaram criando uma espécie de medo de que Deus realmente fosse aquele cara, né? Porque no fundo fosse uma pessoa que ia chegar e ia te castigar, ia te punir, né? Com a sua ira de Deus. Né? Ou seja, isso tudo não é verdade. Esse Deus não existe. Deus não tem nada a ver com os processos que você que cria por meio das suas próprias escolhas. Você foi induzido a acreditar num Deus, num ser com barba branca que fica lá em cima castigando se você não for um bom menino e uma boa menina. E aí, então, as religiões se colocaram meio que no meio do processo de reconexão de você entre Deus, né? Elas se colocam ali no meio, fazendo com que você se sinta imperfeito, pecador, né? Você sendo uma pessoa que não é boa e que você precisa realmente abdicar de uma série de coisas, deixar de ser você mesmo, muitas vezes, para que você possa ser aceito nesse suposto reino dos céus. Né? Então, isso tudo não é verdade. Deus é uma força presente no universo, que é a partícula divina que dá origem à vida, a tudo que existe. Não é essa entidade de barba lá que está julgando, criticando, castigando com a sua ira, com as suas tormentas. Né? Então, em algumas crenças, as pessoas acham que Deus é o pastor. Se Deus é pastor, então no mínimo você é uma ovelha, e se você é uma ovelha, você vai pastar na vida. Eu não considero que nós somos ovelhas e que nós não viemos aqui para pastar. Portanto, ninguém é meu pastor e o padre não é meu pai e Deus não é meu pai. Porque o meu pai foi o meu progenitor que me deu origem à vida nessa vida, mas ele tem apenas a incumbência de me ajudar a eu ser autossuficiente para depois eu seguir e ser pai de mim mesmo e perceber que eu é que crio a minha própria realidade. Portanto, esse Deus Pai não existe, tá? Esse padre vem do italiano, né, do latim, que significa pai, né? Alguns outros se colocam como pastor, né, e você automaticamente, se você considera ele o pastor, você está se considerando como um gado, uma ovelha. Então tome cuidado com a forma como você acredita nas coisas e na limitação, condição que isso está criando em você e que está impossibilitando você de fato de evoluir espiritualmente. Então tome muito cuidado, porque existe muita falta de moral, existe muita falta de respeito e de amor presente aí na nossa sociedade, um monte de gente esperta se aproveitando da sua ingenuidade e se colocando muitas vezes como um intermediário de uma espiritualidade que elas não vibram, porque
Muito do que você foi induzido a acreditar não é verdade. Portanto, quando você está seguro e confiante de você, você está seguro nesse Deus que reside no centro de cada átomo, no centro de cada célula, no coração de tudo que existe, porque ele representa a vida e a força mantenedora da existência, ou seja, que mantém tudo vivo e existente. Quando você manifesta essa força e que privilegia a vida e a existência, você então amplia essa força espiritual e você se transforma num ser com moral e com ética. Quando você critica, fala mal, quando você julga, onde favorece um lado em detrimento de uma outra coisa, quando você consegue fazer por meio das suas observações as pessoas ruins com aquilo que elas são, ou seja, você consegue alterar o estado delas ou permite que o outro altere o seu próprio estado, você permite ficar mal, então significa que você tem essa habilidade de ir contra a própria moral, a própria ética da espiritualidade divina que reside dentro de você. Tudo é feito uma escolha e a partir dessas escolhas vai gerar a sua realidade. Deus não tem nada a ver com essa pandemia, Deus não tem nada a ver com as tragédias, e não, quando chover e for dar uma tormenta, não é o apocalipse, como muitas pessoas acreditavam há 40 anos, há 30 anos atrás, e temiam a ira de Deus, porque quando dava, isso faz me lembrar uma paciente minha, que ela disse que cada vez que dava uma tempestade, ela achava que ia acabar o mundo, porque poderia ser já o apocalipse, né? E imagina uma criança acreditando que qualquer tormenta era uma ira de Deus e que Jesus estava brabo e que ela ia ser castigada. No mínimo é insano. No mínimo é insano, a não ser, e para não dizer que é extremamente de mau gosto e ignorante esse tipo de influência que você pode causar numa criança. Ok? Então aí está a minha observação, que não é uma crítica, tá? Porque eu apenas estou revelando aqui que as ações elas geram resultados. Então, respeite a vida, respeite os outros. Não faça como uma amiga minha que estava num bar e a outra amiga dela estava com um namorado e a amiga estava na frente e o namorado estava cantando a amiga por trás da própria namorada, entende? E coitada, como ela estava solteira, se ela desse bola, ela é a que ia ser a culpada, porque a solteira sempre tem culpada. Nunca é o cara que está lá traindo, né, lá por detrás, sem ninguém perceber. Então é assim, se você não está satisfeito com a pessoa que você está se relacionando, se você realmente tem necessidade da diversidade para você se sentir homem, se você precisa ainda experimentar muitas coisas, então fique sozinho, né? Tem um monte de gente que estão aí sozinho. Agora, se você resolve estar com alguém, respeite, valorize, ame, seja educado. Por favor, seja educado, porque a sociedade está mal educada por conta da inversão de valores morais e éticos. Vai aí a minha dica de alta conexão para hoje. E é isso. Vamos tentando aqui, quem sabe, despertar você para uma realidade melhor, para que possamos realmente fluir numa sociedade com maior harmonia e não precisemos ter que deparar com essa mediocridade, desse monte de coisas sem noção, porque o que tem de gente sem noção da ação e dos resultados daquilo que fazem é impressionante. Se você não tem autoconhecimento e não sabe como você funciona e o efeito que isso está causando na sua vida, a minha pergunta é: quem é você de fato? Ok? Vamos abrir aqui o canal da Rádio Mundial para fazer uma pequena leitura e interpretação do seu campo vibratório, dando uma dica de como você pode transcender essa barreira, muitas vezes infernal, muitas vezes cheia de dogmas, de paradigmas, que impossibilita você de atingir o seu propósito, o seu sucesso, porque o meu trabalho é fazer você chocar com a verdade da realidade daquilo que você é, e a partir daí transformar você numa força benéfica para você,
Porque no momento que você for bom para você e você gostar disso e reverberar isso, você vai ser bom para nós. Alô? Alô? Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Sônia Regina. Eu estou te ouvindo um pouco mal. Se desse para... Sônia Regina. Antônia Regina? Sônia. Tônia Regina. Oi, Tônia. Sônia. Você quer me dar a sua data de nascimento para eu poder entrar melhor na sua energia? 23/9/60. Então, Regina, né? Posso chamar de Regina? Sônia? Pode. Tá. Eu vejo aqui que você tem no seu campo vibratório um bloqueio que vai do 7º chakra para o 2º chakra, que representa que é um problema na relação emocional com os homens, que já começou com o seu pai nessa vida, mas que tem a ver com a relação de envolvimento emocional com homens em outras vidas, ou como eu gosto de chamar, outros anos letivos, onde você se dedicou a essas energias masculinas e percebeu que elas não deram o reconhecimento, elas não valorizaram tudo aquilo que você se dedicou, e aí você se sentiu traída pela devoção de tudo aquilo que você fez em prol de um amor que eu sei que foi um amor verdadeiro seu, mas pela sua ingenuidade e de não percepção dos interesses do outro, né, você se deixou meio que enganar e se iludir, e aí a vida chegou um determinado momento e te mostrou a verdade, mostrou a realidade, e aí veio a decepção emocional que fez com que você perdesse a confiança de se envolver, a confiança de se unir e de entregar para as energias masculinas. Isso faz sentido para você? Faz muito sentido. Eu não estou te ouvindo direito. Mesmo. Tem como aumentar o volume dela, Renan, por favor? Então, faz muito sentido, sim, pelo fato de que quando meu pai morreu, eu já me senti muito traída. Eu era muito criança, senti muita falta dele. E achei que ele foi ruim, que ele foi embora e me deixou. Então por isso que eu peguei justamente nesse ponto, porque isso é um karma que você tem de abandono de energia masculina, de não reconhecimento, né? E como consequência de não valor, e você se sentiu abandonada. Não é que o seu pai lhe abandonou, ele simplesmente morreu, né? Mas você despertou essa sensação de abandono, você despertou essa sensação de me deixou sozinha, estou desamparada, não tenho ninguém. E isso se reverberou, ficou dentro de você e está com você até hoje e continua reverberando em todos os homens da sua vida. Então, você precisa romper com isso. O ideal seria eu te dar um exercício gravado, né? Se você quiser, é só uma questão de entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em fazer isso para você. Mas se você não puder por algum motivo, procure... às vezes não funciona, porque quando é acordo no inconsciente, realmente precisa de exercício, de dar as diretrizes para você romper com essas resistências, com essas barreiras que são criadas por esses acordos que é feito nesse inconsciente. Mas mentalmente você imagine o seu pai e você dizendo, eu agradeço, você está livre e eu vou seguir o meu processo, muito obrigado para você, né? E seria interessante você fazer essa conexão com essa energia desse pai e liberar ele. Por quê? Porque automaticamente essa energia ainda está presa com você, entende? E aí, como ele não foi para um lugar muito bom logo quando morreu, essa energia, em vez de te ajudar, te atrapalha. Então, é como se essa energia quisesse dizer, olha, eu quero que você me perdoe porque eu não te abandonei de propósito. Então, seria importante que você visualizasse essa energia desse seu pai, talvez você não lembre da imagem dele, mas aquilo que representa ele, e você dizer, meu pai, eu te perdoo, meu pai, eu aceito, eu permito que você siga livre e eu fico livre.
Isso vai estar gravado aqui, vai estar gravado também lá no meu canal do Instagram, porque eu normalmente coloco meu vídeo lá, e também no meu canal do YouTube, se caso você não conseguiu anotar aí, ou não conseguiu perceber isso. Você é indubitavelmente uma pessoa boa, mas você criou uma tristeza de uma insatisfação por meio dessa experiência que você teve com seu pai, mas que já foi uma experiência que você viveu numa outra vida, e você já trouxe nessa vida para tentar resolver, e você não resolveu, e você está repercutindo isso. Enquanto você não romper com isso, é como se você não passasse de ano letivo, é como se você não saísse do seu karma, entendeu? Nossa, muito, muito. Tá E bom? assim, eu tenho uma dificuldade de relacionamento também com o masculino, assim, eu tenho medo. Todos os homens. Eu Eu não falei que eram todos os homens. São todos os homens. sim, Desde que você tenha um exatamente. envolvimento emocional, no primeiro momento você tem medo de se envolver porque você tem medo de ser abandonada, de ser traída, de ser enganada, aquela coisa toda. Exatamente. Né? Por quê? Porque tem aí um acordo preso no seu inconsciente. Me procure, amor. Eu te dou um exercício. Em uma semana você está livre disso. Ai, que bom. Entendeu? Faça um Sim. esforço aí. Lembre-se que às vezes esses padrões e essas situações mal resolvidas, que às vezes estão aí contigo, desde que você era pequena, 7 anos de idade, não foi mais ou menos isso? Foi assim uns 4. Eu tinha 4 anos. É antes dos 7 anos de idade. Então, Sim. mas percebe, desde o primeiro setênio, que é do 0 aos 7 anos, que você traz isso, olha quantos anos isso está te atrapalhando, olha o quanto isso é negativo, né? E o quanto isso é pesado e o quanto isso atrapalha a tua prosperidade, né? Então, eu acho que seria interessante você se libertar disso, até mesmo porque você veio resolver isso nessa vida. Você veio ser amiga dos homens, mulher. Você veio fechar um ciclo de um processo, e esse ciclo só vai se fechar quando você se apaziguar com essas energias masculinas, aprender a confiar novamente nas energias masculinas e libertar essa corda energética que você tem desse abandono que você causou no teu corpo emocional, que pega do 2º ao 7º chakra e que não te deixa você evoluir, tá bom? Tá ótimo. Pronto, espero ter podido te ajudar. Até fiquei um pouco mais de tempo com você, porque eu me sensibilizei com você e sei que você é uma pessoa boa, mas toda a tua tristeza está aí, e é quando você se libertar disso, você vai sentir uma alegria tão grande, e uma alegria por nada, por simplesmente você existir, que vai ser muito gratificante, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Eu vou fazer o exercício, sim, eu vou procurar. E qualquer coisa me procure que eu te ajudo, faço uma coisinha bem especial para você, tá bom? Sim, muito obrigada. Obrigado, um Clara. abraço, boa sorte. Deus abençoe. Vou passar aí o meu WhatsApp para você que quer fazer uma mentoria de desenvolvimento do seu potencial humano. A minha especialidade é mecanismo de autossabotagem, resolução de conflitos, melhoria nas relações interpessoais. Eu sou expert nessa área do inconsciente. Nasci com esse dom de poder me conectar à essência das pessoas, fazer uma leitura, interpretação. Eu vou direto onde está a ferida, aonde a coisa não está se curando, e aí nós começamos por aí a curar essas feridas que você traz, que está interferindo em você atingir o seu propósito de alma, tá? Então, se você se identificou com aquilo que eu faço, o meu trabalho é de consciência e transformação. Eu vou fazer uma parte, você vai fazer uma parte, nós vamos fazer uma parte juntos. É uma parceria toda focada em desenvolver o melhor de você mesmo e te libertar para que você possa seguir livre no seu processo de vida, ok? Então, hoje falei sobre a necessidade de você ser uma pessoa ética, com moral, com educação, com respeito para com a diversidade. Lembre-se que o divino se manifesta em tudo que existe. E tudo que existe tem sentido, tem razão e tem propósito. Tudo que existe tem valor. Tudo que existe presta e serve para alguma coisa. E lembre-se que quando você favorece a vida e você percebe o divino em tudo que existe, e você percebe o belo em todas as manifestações, e você percebe que mesmo nas experiências mais densas e mais ruins que você viveu, existe um aprendizado para você resgatar o amor que você perdeu, a valorização de algo que você de alguma forma deixou de valorizar. Lembre-se que o ruim só está ensinando você a recuperar o que você perdeu, e o bom está ensinando a você expandir as conquistas que você já atingiu.